estavam em harmonia e até os negócios de Potifar, de alguma forma, pareciam prosperar. Era como se uma mão invisível abençoasse tudo ao seu redor. Potifar, um homem acostumado a desconfiar, observava tudo com crescente admiração. Sem perceber, começou a confiar em José de uma forma que nunca confiara em ninguém antes. Aos poucos, delegou a ele responsabilidades maiores, até que chegou o momento em que o jovem era responsável por tudo o que acontecia em sua casa. Nada lhe era negado, exceto, é claro, a posição que Potifar mantinha como senhor absoluto daquele espaço. Potifar, acostumado a observar o comportamento humano como um soldado avalia o campo de batalha, não podia ignorar o impacto que José trazia à sua casa. Era como se o jovem hebreu carregasse consigo uma luz que iluminava até os cantos mais escuros daquela vasta residência. A prosperidade que agora pairava sobre tudo o que possuía não era fruto apenas de um trabalho bem feito. Havia algo mais. Algo que Potifar não conseguia explicar. Ele começou a passar mais tempo observando José, não como um senhor observando um escravo, mas como alguém intrigado pelo mistério que o cercava. José parecia trabalhar com uma calma que era quase sobrenatural, uma confiança que ia além da lógica. Potifar, homem pragmático e acostumado a calcular riscos, começou a sentir algo raro, a sensação de que podia realmente confiar em alguém. Era como se José não estivesse ali apenas por obrigação, mas como se houvesse um propósito maior, guiando cada passo seu. Com o tempo, Potifar fez de José o administrador de toda a sua casa. Foi uma decisão audaciosa, mas que parecia óbvia. Sob os cuidados de José, os campos davam mais frutos. Os servos trabalhavam com mais ânimo e até os animais pareciam mais saudáveis. Era como se cada detalhe, por menor que fosse, tivesse sido tocado por uma força invisível que trazia harmonia. No entanto, Potifar não era o único a perceber José. Outros olhos, mais perigosos, começaram a repousar sobre o jovem hebreu. Enquanto Potifar, em sua confiança crescente, entregava cada vez mais responsabilidades a José, uma tensão silenciosa crescia dentro da casa. Nos corredores onde antes reinava a ordem, algo sutil começou a mudar. A harmonia que José trouxe para a casa de Potifar era visível, mas como um rio tranquilo que esconde correntes traiçoeiras, nem tudo estava em paz. Havia alguém que observava José com olhos diferentes. A esposa de Potifar, fascinada pela presença marcante do jovem hebreu, começou a alimentar um desejo que crescia a cada dia. Ele era bonito, íntegro e exalava uma força serena que a intrigava. Algo no comportamento reservado de José, sempre respeitoso e focado em suas tarefas, parecia aumentar ainda mais sua curiosidade. No início, eram apenas olhares furtivos, rápidos como relâmpagos, que cruzavam os corredores da grande casa. Mas esses olhares logo se transformaram em algo mais direto. A esposa de Potifar, acostumada a ter tudo o que desejava, começou a se aproximar de José, lançando palavras que insinuavam intenções cada vez mais claras. Ele, no entanto, desviava. Mantinha sua postura firme e respeitosa, recusando-se a cruzar a linha que sabia ser perigosa. Mas ela não desistiu. Suas investidas tornaram-se mais ousadas, até que um dia, em um momento em que estavam sozinhos na casa, ela tentou forçá-lo a ceder. José, fiel aos seus princípios e ao Deus que guiava seus passos, rejeitou-a mais uma vez e fugiu, deixando para trás sua túnica, que ela segurou em um último esforço para detê-lo. Sentindo-se rejeitada e tomada por uma fúria que queimava como o sol do deserto, ela agiu rapidamente, transformou sua humilhação em uma história de traição e, gritando por ajuda, acusou José de ter tentado atacá-la. Quando Potifar chegou em casa e encontrou o alvoroço, sua esposa já estava cercada pelos servos, com a túnica de José em mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena era carregada de teatralidade.
Mas Potifar, homem experiente e atento aos detalhes, percebeu algo estranho. No entanto, a voz de sua esposa, tremendo em uma mistura de raiva e dor fingida, cortou qualquer chance de questionamento. Ela contou entre soluços que José havia tentado atacá-la, mas que ela, corajosa, gritara e ele fugira, deixando sua túnica como prova. A história caiu como um trovão sobre Potifar. Ele conhecia sua esposa e sabia do temperamento dela, mas também conhecia José. O jovem sempre fora íntegro, responsável e, acima de tudo, fiel. Nada em sua postura ao longo dos anos sugeria que ele fosse capaz de algo tão vil. Potifar estava dividido entre a fúria que a situação exigia e a dúvida que pesava como uma pedra em seu peito. Ele sabia que não podia ignorar a acusação, mas algo em seu coração hesitava. A pressão era imensa. Como capitão da guarda e homem de posição, Potifar precisava proteger sua reputação e a honra de sua casa. Qualquer decisão tomada naquela noite seria carregada de consequências. Ele olhou para José, agora aprisionado entre os guardas, e viu que o rapaz não se defendia com palavras exaltadas, mas com uma calma que parecia desafiar o próprio momento. Era como se José soubesse que, mesmo diante da injustiça, algo maior estava em jogo. Apesar de suas dúvidas, Potifar não podia desafiar o que era esperado dele. Para proteger a estabilidade de sua casa e evitar qualquer suspeita contra sua própria liderança, tomou a decisão de lançar José na prisão. Mas enquanto o jovem era levado, Potifar não conseguia escapar da sensação de que essa escolha, feita sob o peso das circunstâncias, ainda repercutiria de maneiras que ele não podia imaginar. Depois que José foi levado para a prisão, a casa de Potifar nunca mais foi a mesma. O silêncio parecia mais pesado, quase palpável, como se cada pedra das paredes carregasse a lembrança do que havia acontecido. A presença de José, que antes trazia vida e harmonia, agora era sentida em sua ausência, um vazio que nenhum servo ou riqueza conseguia preencher. Potifar, acostumado a manter a ordem e a disciplina, sentia-se inquieto. Não falava disso, mas as dúvidas sobre sua decisão o seguiam como uma sombra. Os dias se arrastavam. A prosperidade que José trouxe, como um vento suave que movia tudo na direção certa, começou a desaparecer. Pequenas coisas começaram a dar errado. As colheitas pareciam menos abundantes, os servos menos eficientes,